E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, e também batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava a igreja, mas os seus discípulos era quem batizava. Ele deixou a Judéia e ele foi outra vez para a Galiléia. Ele deixou a Judéia e ele estava indo para, mas sem antes não passar por Samaria, porque o verso 4 é bem enfático em dizer, era necessário passar por Samaria. Diga isso para o teu irmão, porque ele vai entender no final. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, da propriedade que Jacó tinha dada ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, era assim que era conhecida aquela fonte. A fonte que Jacó, ele perfurou e ali deu água. Jesus, pois, cansado do caminho, ele estava o quê, querido? Assentou-se assim junto daquela fonte. Era isso quase hora sexta. A hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Em que momento? Ao meio-dia também. Olha que coisa. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eles também estavam com fome. Disse-lhe, pois, a mulher que era daquela terra, era uma samaritana. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, não tinha amizade entre judeu e samaritano. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus sabia o que ela precisava, era mais do que água natural. Ela fala da sede natural, ele fala da sede que havia dentro dela. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar essa água viva, o poço é fundo, onde, pois, você encontrará água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Olha a comparação dela. Jacó fez um poço maravilhoso. Você está falando de água viva. Tu és maior do que Jacó para dar essa água diferente? Que deu nesse poço, bebendo ele próprio dele. Jacó já tomava, seus filhos, todo o seu gado. Você é maior do que ele? Ela perguntou. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Oh, coisa linda! Uma linda fonte de água a jorrar até a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, então me dá dessa água. Ela já estava ficando convencida. Para que não mais eu tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Antes de tomar água, Jesus precisava curar algo dentro dela. E é por isso que ele diz, chama teu marido. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. E ele disse, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens também não é teu marido. Isso você falou com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que você é um profeta. Jesus estava revelando a vida dela. Aquele assunto de água, que ele se transformou em algo curador para a vida daquela mulher. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Percebe que ela já não está perguntando mais de água, mas sim de adoração. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não é no Gerizim, não é no Sião. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação
ela vem dos judeus, mas a hora vem, e é agora, é essa hora, Filadélfia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está nesse exato momento, nessa reunião solene, procurando os tais que assim o adorem. Eles estão aqui, queridos. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Tudo isso que você está falando é verdade. Quem sabe o dia que ele vier, ele vai anunciar. Ele estava ali, querido. Jesus disse: eu sou o que fala contigo. É do Cristo que você falou, eu sou ele. E nisso vieram seus discípulos e se maravilharam do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com ela? Eles ficaram maravilhados com o que eles viam, querido. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. É importante a referência. Ela já não estava mais preocupada com a água da terra, viu, querido? Ela foi para a cidade anunciar o que tinha acontecido, aquele milagre de Jesus na vida dela. E ela disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Eles estavam preocupados, era com a fome dele. Porém ele disse: uma comida só tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe alguém por acaso algo de comer? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aquele que enviou a fazer a sua obra. Isso deve ficar marcado entre nós, querido, dentro do nosso coração, aqueles que são filhos dele. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisso é o verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Essa palavra é para nós, Filadélfia. Eu vos enviei a ceifar, a tirar do fruto, a colher, onde você não plantou. Outros trabalharam, mas vocês vão colher. Vocês vão colher. Vocês vão colher. Eu estou esperando um amém, querido. Vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogavam-lhe que ficasse com eles, e ficou ali mais 2 dias. Mas quantos dias? E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E eles foram e contaram à mulher. Olha o testemunho deles. Já não é pelo seu falar, já não é mais por aquilo que você disseste que nós cremos, porque nós mesmos agora temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Até aqui. Já não são mais pelas suas palavras, já não é mais pelo seu testemunho. Agora nós adoramos porque nós também reconhecemos. Nós nos curvamos porque Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Eu quero orar com você, querido. Jesus maravilhoso, nós reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Reconheço que o Senhor é o começo, é o fim. De eternidade a eternidade Tu és Deus, e dentro da eternidade há o sopro da minha vida ali. Dentro de uma eternidade há um sopro. A minha vida, a minha trajetória na terra, assim como de cada irmão aqui, é um sopro. Mas nesse sopro o Senhor tem cuidado. O Senhor tem olhado com tanto amor. O Senhor tem cuidado de uma forma tão poderosa.
que nós só podemos te agradecer. Dentro do teu plano perfeito, querido, de nos usar, de fazer de cada um de nós anunciadores do teu reino, de fazer de cada um de nós aqueles que manifestam os dons do Espírito, o reino de Deus, aqueles que estão famintos, aqueles que estão clamando. Faz com que isso seja verdade, Pai, a partir da revelação da tua palavra, que eu não esqueça de ninguém, que eu não encurte o caminho, que eu não vá pela facilidade da trajetória que está diante de mim, mas que eu esteja onde o Senhor quer que eu esteja, que eu fale para quem o Senhor quer que eu fale, que eu abrace quem o Senhor quer que eu abrace, que eu não faça acepção de pessoas, nem de forma consciente, nem de forma inconsciente. Revela a tua palavra que eu te peço. Tu és Jesus, o Senhor. Todo que crê, diga amém. Você pode se assentar, querido. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vindo você que está em casa. Na medida do possível, eu vou pedir que você fique no seu lugar, que você evite andar, porque essa palavra ela está impregnada de uma revelação de Deus que às vezes no seu sair você perde a dispensação que Deus tem para você naquele exato momento. Eu ainda estou, querido, com o meu interior ruminando a palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós no domingo em que se passou. Ele disse claramente que lá fora existem vidas que clamam a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou dizer novamente, o Senhor nos disse de uma maneira muito clara que lá fora existe um povo faminto. Existem homens e mulheres que estão clamando desesperadamente. É claro que sem saber o que, nem onde procurar, nem de que maneira encontrar, mas o fato é que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Não há dúvida que aquilo que eles precisam, aquilo que eles estão buscando, aquilo que as famílias, aquilo que os casamentos, aquilo que a sociedade, aquilo que os jovens, tudo aquilo que o mundo está buscando de fato, como essência para preencher o vazio que eles têm, está em você. A manifestação de um homem, a manifestação de uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, querido? E é interessante, querido, que essa palavra, ela tem se cumprido a todo tempo e em todo lugar. Quando esse homem, ele entende que o faminto está lá fora e que a comida está na vida dele. Eu não falo de uma comida natural, mas eu falo da comida que o próprio Jesus está dizendo aos seus discípulos. Eu falo, querido, de um alimentar, de matar uma sede, não com a água normal, mas com a água da vida que ele também está dizendo aqui. Interessante que num determinado momento de toda essa conversa que Jesus está tendo com a samaritana, ele vai dizer, querido, de uma água que entra dentro e se transforma em fonte. Por que será que se transforma em fonte? Será que é para matar a minha sede? É claro que não. Porque a fonte, querido, que há dentro de mim, ela não me pertence. Existem muitos sedentos ao nosso derredor e água não vai faltar. Amém, querido? Diga para o teu irmão, existe muito sedento, eles estão ao seu derredor e água não vai faltar. Pastor, mas onde é que está o sedento? Querido, eu tenho percebido que em todo tempo e em todo lugar. Não há, querido, como separar nossa vida mais. Como eu mesmo pensava, eu vou separar a vida da minha empresa, da vida do ministério, eu vou ser um Ricardo aqui, claro, cumprindo as verdades do ministério e tudo aquilo que eu tenho pregado, então eu vou separar, mas eu tenho visto, querido, que não há como separar a vida de Deus da vida que nós vivemos na terra. Quer seja ela uma vida de trabalho, uma vida de família, uma vida de ministério.
A manifestação de Deus através das nossas vidas, ela acontece de uma forma sobrenatural. Amém? Por isso, querido. E não existe um lugar certo. O fato é, querido, que onde você vai, com a glória de Deus que existe dentro de você, você vai abalar, querido, as estruturas do lugar onde você chega. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu estou dizendo isso, querido, para homens e mulheres que entenderam que a vida não pode ser uma vida de lamento. Não pode ser uma vida de altos e baixos. Não pode ser uma vida, querido, que ora eu estou feliz e ora eu estou triste. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo, querido, é essencial na nossa vida e na nossa trajetória. Porque o bom ânimo vai te manter de pé. Esse bom ânimo vai te manter de pé. Eu vou dizer novamente, esse bom ânimo, ele vai te manter de pé. Diga para o teu irmão, esse bom ânimo vai te manter de pé. Esse ânimo que vem de onde? Vem de coisas, não vem de Deus. O ânimo, a alegria que eu tenho nele, pastor, me mantém de pé. Talvez você já disse isso com uma outra forma de expressão. Talvez você já disse, olha, eu fico tão feliz quando eu estou em Deus. É ânimo. Eu estou tão feliz quando eu estou na presença dele. Isso é ânimo. É algo, querido, que se não se encontra na vitória ou na derrota, se encontra nele. É o ânimo duradouro. É o que te faz caminhar. É o que te faz enfrentar de uma maneira diferente. Quando você tem isso, onde você chega, você transforma. O faminto, ele vai encontrar comida através das suas palavras. O sedento vai encontrar água viva através das suas palavras. É o que Jesus está dizendo. O texto diz claramente que Jesus está saindo da Judéia, ele está saindo de Jerusalém, e ele vai caminhar em direção a Galiléia. Naquele tempo havia duas rotas principais. Havia uma que era marítima, eu nem vou destacá-la. Uma que usava o Jordão, as embarcações, para uma boa parte do caminho ser percorrida de barco. Mas eu quero falar dos dois caminhos que existiam caminhando. Não era fácil o caminho, embora um deles fosse o caminho mais usado, embora não mais curto. Mas por que eles iam por aquele caminho? Porque era um caminho muito mais plano. Eles andavam, querido, da Judéia a Galiléia, em torno de 140 quilômetros. Eles caminhavam. A rota era na planície do Jordão. Se você for lá depois pesquisar, querido, os caminhos no tempo de Jesus, em que eles caminhavam no mapa, qual era o caminho, a trajetória que eles faziam para chegar, ou melhor, para ir da Judéia a Galiléia. Você vai perceber, a trajetória mais usada é a planície do Jordão. Ela era mais segura, era um caminho muito mais plano, embora fosse também longínquo, era a rota mais usada. Qual era o segundo caminho? O segundo caminho era passando por Samaria. Porque Samaria está praticamente na metade do caminho. Não tinha os 140 quilômetros, em torno de 120 quilômetros. Mas era uma região muito montanhosa. Uma região muito mais difícil. Uma região, querido, onde o perigo era latente, porque passar um judeu pela terra do samaritano não era um bom convite. Eles desviavam daquele lugar. Eles não se davam, eles não se falavam. O texto diz isso. A própria mulher, quando ela vai dizer a Jesus, mas como é que pode, você é judeu e está falando comigo? Eles não se falavam, eles eram praticamente inimigos. Um dizia, o samaritano, que o Deus era o mesmo Deus que eles invocavam, mas eles diziam, o Deus verdadeiro está em Samaria, e nós invocamos aqui no Monte Gerizim.
O judeu dizia: não, não está lá, aquilo é uma mentira, eles estão distantes de Deus, porque o Deus genuíno se invoca em Jerusalém, no Monte Sião, ou no Judá, o Monte Judá. Então, até mesmo na crença deles, eles diziam que Deus estava de um lado, e o outro dizia: não, Deus está aqui conosco. Se vocês quiserem encontrar o Deus genuíno, vem aqui em Samaria. Mas eles diziam, judeus: se vocês quiserem ter o Deus genuíno, vocês que venham aqui em Jerusalém. Você sabe, querido, que ainda hoje é motivo de guerras, essa confusão religiosa que há. As maiorias das guerras que existem no Oriente Médio é justamente por causa do Deus que um serve, do Deus que o outro serve. Isso já acontecia aqui. Então, quando um judeu tinha que ir da Galileia, ou melhor, da Judéia para Galileia, ou da Galileia para a Judéia, eles não passavam por Samaria. Era muito morro, era muito perigoso. E aliás, querido, ele não tinha prazer nenhum em passar num lugar onde eles não eram bem recebidos. Você sabe aquela coisa de que se puder passa de mim? Estou vivendo bem, estou vivendo aqui, ó, passando longe, ele que fique lá. Não tem isso na nossa vida às vezes? É, querido, mas hoje tem um encontro no poço, e é Samaria. Hoje tem um encontro no poço, e é em Samaria que nós vamos subir. Ai, querido, diga para o teu irmão aí, para ele: hoje tem um encontro, é ao lado de um poço, e está em Samaria. Aleluia. O texto no verso 4 do mesmo capítulo diz assim a palavra: era necessário passar por Samaria. Ele estava indo da Judéia para Galileia, mas o verso 4 está escrito algo que parece que não tem significado, mas tem todo significado. A palavra de Deus está dizendo: ele tinha que passar por Samaria. Você não vai encontrar depois o texto dizendo: olha, ele tinha que passar por Samaria, por isso, porque ele tinha que fazer isso. Não, o texto apenas diz que ele tinha que obedecer. E Jesus era obediente. Diga para o teu irmão, querido, mas diga cheio de profecia: Jesus era muito obediente, viu, querido? Aleluia. Se você for em Atos capítulo 1, no verso 8, você vai encontrar, querido, uma palavra a respeito da manifestação do Espírito Santo. Eu penso que você se lembra dessa palavra, onde a orientação do próprio Cristo é: não saís de Jerusalém até que vocês possam receber virtudes, poder, vindo através do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito se manifestar, o Espírito Santo, ele vai capacitar vocês, ele vai ungir vocês, para que vocês possam ir e pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Jesus sabia que aquilo que ele estava vivendo, Samaria fazia parte do contexto. Eu não vou recusar aqueles que me recusam. Aliás, eu vou abraçá-los. Eu não vou pagar com a mesma moeda, porque é assim que o homem natural faz. Ai, pastor, bateu, levou, fez para mim, eu não quero perto. E a palavra de Deus diz que Jesus está indo como judeu para a terra do adversário. Ele vai para Samaria, ele vai andar muitos dias. A Bíblia diz que ele vai chegar num dia exatamente ao meio-dia. Ele vai e ele está ao lado do poço de Jacó. Ele está cansado, diz a palavra de Deus. Eu penso que ele também está com fome, porque o texto diz que os seus discípulos vão buscar comida e deixam ele ali, talvez até por segurança. Os discípulos talvez pudessem pensar: como é que essa cidade vai nos receber? Jesus fica aqui no poço, fica aqui ao lado do poço. Interessante que eles poderiam até ter dado um jeito de tirar a água, mas tudo tinha um propósito de Deus. Jesus está ao lado do poço, e não é, querido, que ao meio-dia chega uma mulher samaritana? Não era comum as mulheres estarem nesse horário.
Mas eu penso, querido, que essa mulher estava ali justamente porque ela era uma mulher conhecida. Quando você lê o texto, você vai perceber que ela era uma mulher, querido, já meio que afamada pela sua vida imoral. Ela não era uma prostituta. Se você lê o texto, talvez muitos vão dizer, mas essa mulher viveu com muitos homens. Querido, mas quando eu li, sabe o que o Espírito Santo me disse? Ela buscava uma família em todos os relacionamentos que ela teve. Ela queria uma família. Tanto é que ela se casa com 5 deles. E se perguntar para ela, está disposta a casar de novo? Ela está disposta. Eu penso que essa mulher tem sede de família. Eu penso que ela realmente quer ser feliz. Mas o fato é, querido, que não vai dando certo. A mulher que era desprezada por um, ela era meio que objeto na mão do outro. E eu penso que é uma mulher abusada pelos homens. Uma mulher que foi sendo humilhada durante toda a sua trajetória de vida. É dessa mulher que Deus me falou. Por isso, o Deus Todo-Poderoso fez Jesus mudar a rota dele. Porque não foi escolha de Jesus ir por Samaria. Mas o texto diz que convinha, que era importante passar em Samaria. Jesus apenas obedeceu. Diga para o teu irmão, Jesus apenas obedeceu o Pai. Por que será que o Pai dá uma ordem dessa? Porque havia alguém importante para Jesus encontrar. Havia alguém importante para Jesus falar do amor do Pai, falar da água viva que ele vai começar daqui a pouco a dizer. Se você, querido, olhar para a sua própria vida, você vai ver que no lugar onde Jesus te encontrou, talvez não tivesse nada apontando para uma escolha, para uma mudança de vida. O fato é que ele foi lá e te achou. Não foi assim? Ele foi lá e te achou na dor, te achou na beira de uma calçada, te achou numa heresia. No caso da samaritana, achou no poço. Andou dias e dias para chegar exatamente no mesmo horário. Ai, pastor, isso é coincidência. Só se for cristocidência. De coincidência não tem nada. É Deus olhando a mulher aqui e vai falar, na hora que você chegar aqui, o meu filho chega daqui. Você vem de Samaria e ele vem lá da Judéia. E quando você chegar no poço com sede, porque a tua sede não é natural, tua sede é por dentro, ele vai ter água para você. Ele vai te encontrar no poço. Ai, querido, diga para o teu irmão, esse encontro está sendo marcado do lado de um poço, do lado de uma fonte. Eu fico, querido, olhando o texto, e eu fico maravilhado como Deus ele faz as coisas acontecerem de uma maneira tão perfeita. A mulher meio-dia está lá tirando água. Por que meio-dia? Não existia ninguém do lado do poço. Não tinha homens, não tinha mulheres, até para não zombar dela. Até para não dizer para ela, você é indigna. Não é a mulher que veio, que não para em casamento nenhum. E agora o que ela está também. Você sabe, querido, que o mundo para apontar ele tem 10 dedos, não tem não? E às vezes parece que o dedo indicador ele cresce. Mas Jesus estava lá para curá-la. Ele chega, a mulher chega no mesmo momento, é meio-dia, Jesus está cansado, Jesus está com sede, mas ele entendia o propósito do porquê ele estava ali. Ele vai então puxar assunto, porque, querido, se depender de mim, cego, como eu era, eu não ia ter como puxar assunto com ele, eu mal o reconhecia. Mas foi dele a primeira conversa. Foi ele quem me disse, você me quer? No caso da samaritana, ele vai dizer, eu estou com sede, você tem como tirar água desse poço? É a maneira que às vezes nós temos de puxar assunto, né? Está frio, né? Você viu? Parece que vai mudar, vai esfriar mais essa semana. Não é assim que você começa uma conversa, às vezes com alguém que está desconhecido do teu lado?
Ai, semana passada foi um frio, é verdade, mas esquentou, né? Esquentou. Então, você é da onde? Ah, eu sou lá de Jaguariúna. Ai, você mora onde? E assim vai. Mas dentro de você, querido, você não vê a hora de falar de Jesus. Não é assim, adorador? Eu fui numa viagem essa semana, eu contei de manhã. Querido, pensa numa viagem maravilhosa. Fiquei 2 dias lá no sul, fui a trabalho. Fui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Um homem de 53 anos. Nós fomos visitar algumas empresas lá. Eu, um servo de Deus e mais ele. Nós estávamos em 3. E eu sei, querido, com o entendimento que Deus tem dado, que tudo tem propósito na nossa vida. E nós precisamos entender que mesmo a trabalho, o trabalho dele não cessa. Para resumir, eu estava lá num shopping à tarde. Foi um shopping que era bem ao lado do hotel. Antes de entrar no hotel, nós falamos, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Nós fomos lá, naquela praça de alimentação, tinha ali uma mesinha, várias outras mesas do lado. E eu sei que a conversa começou, ele puxando assunto. E ele me diz assim, Ricardo, mas como é que foi esse chamado de ser pastor? Ele deu lugar para me falar, e eu falo pouco, e aí... Porque é uma coisa que eu gosto de falar. Falar, não foi plano meu. Eu começo sempre assim. Não foi meu plano, não foi meu querer, não foi preparo humano. E eu fui contando. E ele foi perguntando mais. Até, querido, que aquela coisa terminou, eu falando para ele, esse vazio que você está falando, um dia eu senti, mas ele acabou. E eu creio que essa conversa e essa viagem, tudo que está acontecendo aqui, não tem nada de trabalho mais. Eu falei para ele, tem a sua vida. Querido, eu sei que eu, o meu irmãozinho que estava do lado, e ele estava no meio daquele monte de gente, eu não sei se estava olhando, se não estava, mas nós estávamos os 3 lá, e ele aceitando Jesus, querido. Foi maravilhoso. Ele abriu o coração dele, e ele me disse que 53 anos, ele sempre fugiu de Jesus. Ele disse que ele é um homem que nunca chorou. Que quando ele nasceu, para chorar, tiveram que jogar ele, ou dar um banho nele em água fria, depois em água quente, e aquilo era feito com uma forma muito brusca. E nem mesmo fazendo aquilo ele chorou. E ele disse que ele foi crescendo, sem chorar nenhuma vez sequer. Naquele dia, naquela tarde, ele estava com os olhos todos cheios de lágrima. Aquilo era uma experiência nova para ele. No dia seguinte ele foi me contar. Eu cheguei em casa e eu fui falar para minha mãe. Minha mãe tem 87 anos, 84, 87, uma coisa assim. E ele disse que ele sempre viu a sua mãe e a sua tia rezando o terço todos os dias. Então ele foi falar com ela a respeito da experiência que ele havia tido. E ele perguntou para ela, mãe, você já teve uma experiência com Jesus? E ele falando para mim, querida, ele disse, eu esperava, Ricardo, que ela dissesse, eu já tive muitas experiências, para poder contar, para poder falar para mim como filho, como é ter experiências com Jesus. Mas para minha surpresa, eu que vi minha mãe rezando todos os dias, ela me disse, eu nunca tive uma experiência. Eu não posso te falar de experiência porque eu nunca tive. Então ela teve uma conversa com ele e ele com ela que eles nunca tiveram. E ele vai contar que a mãe disse que 20 dias atrás ela teve um sonho que ela nunca teve também, de um lugar de sofrimento onde havia homens e mulheres sem braço, sem perna, e eles gemiam, e eles gritavam de dor, mas a dor não cessava. E ela viu o irmão dela lá dentro, o sonho dela. Querido, eu fico pensando como esse Deus é um Deus de detalhe. Uma viagem que se transforma em salvação, uma salvação que vai fazer um filho orar por uma mãe que busca durante uma vida toda um Jesus que ela não conhece. Então eu disse para ele, querido, você sabe quem vai tirar ela de lá? É você. Você está sendo chamado para tirar a tua família inteira, tua mãe, teu pai, todos desse lugar de morte, porque esse lugar de morte e de sofrimento existe. E sem Jesus, é para lá que todo homem vai. Sem Jesus,
É para lá que todo homem vai. Depois ele veio na volta, nós descemos ontem em Campinas, e ele veio contando como foi a experiência para ele. Aí ele vai falar que ele é separado há 4 anos, que ele perdeu o amor. Ele vai falar do pai que ele não tinha mais relação há tanto tempo, e que ele estava entendendo que tudo estava mudando em 2 dias. É o Deus que marca encontra no poço. É o Deus que faz você ir, querido, por um lugar que talvez você diga: eu não vou passar mais ali, eu não vou mais dar atenção, porque o samaritano viva a vida dele e eu vou viver a minha, eu vou passar de largo. Mas se eu disser para você que o Senhor está dizendo: sobe para Samaria. Jesus subiu e ele vai puxar assunto com a mulher. Ele vai dizer para ela: tem como tirar a água? Eu vou falar: mas como você pode falar comigo? Você é judeu, eu sou samaritana. Se não bastasse, eu sou mulher. E mais do que isso, eu penso que dentro dela, ela pensava: mas aqui ninguém fala comigo, eu sou uma mulher imoral. Tinha tudo, querido, para não ter conversa alguma. Mas era por isso que Jesus estava ali. Aquele que não tem solução para o mundo, o esquecido, é estes que Jesus vai te usar, querido. Pensa naquela pessoa que você falou: mas não tem conversa. Vai ter conversa. Diga para o teu irmão: vai ter conversa, viu, querido? Vai ter sim. Jesus diz para ela: se você soubesse com quem que você está falando, você pediria mais do que a água comum que eu estou te pedindo para matar minha sede. Você pediria água viva. Você pediria uma água sobrenatural, porque eu tenho para te dar. Ela vai se interessando, querido, porque é uma mistura de mundo natural e mundo espiritual. É uma mistura do mundo visível daquilo que é sobrenatural. É um encontro, mas não é comum. É um encontro, mas não é comum. Está tudo, querido, conspirando para a coisa acontecer. Sai desse lugar, não passa pelo caminho mais fácil, sobe o caminho mais difícil, ainda que chegue cansado lá, Jesus. Mas vai. O pai disse para ele: vai, porque tem uma coisa lá que te aguarda. E aonde você passar, você transforma. Vai, sobe, sobe, sobe. E ele está subindo. Não tem acaso mais na tua vida, viu, querido? Diga para o teu irmão: não tem mais acaso na nossa vida. Não tem, não tem. Aleluia. Aprendi, querido, a não reclamar: mas furou o pneu, mas que tragédia. Não, que bênção, que vitória, que livramento. Ele atrasou você. Na rapidez que você estava indo, querido, essa coisa não ia dar certo. Em tudo. Mas se furou, então, amado, até o homem para trocar o pneu, se você não souber, Deus vai dar. Mas vai levar um tempo. Não é assim? Em tudo dai graça. Está tudo, querido, conspirando a teu favor. O céu deu uma ordem e o mundo obedece. Eu vou dizer de novo, se você é espiritual para entender, o céu já deu uma ordem a teu respeito e a terra só tem que obedecer. Oh, maravilhoso! Querido, quer um outro exemplo nessa viagem que aconteceu, que para mim foi um cuidado de Deus, um zelo de Deus. Eu desci numa farmácia lá para comprar uma escova, esqueci um pente, querido. E eu falei: eu preciso pentear o cabelo, né? Porque vai ficar uma marmota sem pentear. E eu falei: desci lá numa farmácia, eu estava com R$400 no bolso. Acho que eu nunca tive tanto dinheiro no bolso, viu, querido? Estava com grana, viu, amado? Peguei lá na empresa, falei: vou pagar as refeições, então vou levar. Aí desci lá na farmácia e fui comprar. E aí eu pus a mão no bolso e falei: o dinheiro está aqui. Na hora que eu fui pagar as coisas que eu comprei, eu falei: mãe, peraí, mas parece que está faltando nota. E eu tinha R$100 no bolso. Eu falei: mãe, será que na hora que eu bati a mão no bolso lá no carro, será que tinha o que eu pensei que eu tinha? Eu sei que estava com 100. Eu procuro no carro, aí eu dei uma olhada na mala. Eu falei: não, mas não guardei, não. Enfim, comentei com meu irmãozinho lá, falei: você não achou aí um dinheiro? Ele falou: não achei não. Ele é irmão de verdade, viu, querido?
Ele falou, não, não achei não. Ele falou, por que você perdeu? Eu falei, acho que eu perdi. Ó, bati a mão no bolso toda hora. Eu falei, não, não está aqui, não, está furado, não está. Eu falei, não está aqui. Ele falou, acho que eu perdi. Aí ele falou assim, ele me chamava hora de Ricardo, hora de pastor Ricardo. Ele falou assim, ó, pastor Ricardo, vai que quem achou está precisando mais. Pronto, ele deu uma martelada em mim, né? Eu falei, não, é verdade, essa coisa é boa, essa palavra é boa. Eu não vou mais procurar esse dinheiro, né? Vai que quem achou está precisando, então, amém. Aí pensa numa pessoa em paz. Tanto é que o outro nem ficou sabendo de nada que aconteceu. Tá, passou um dia, passou o segundo dia, a gente estava vindo embora. Última cidade, a gente fez várias cidades. E na última cidade, tocou meu telefone, o número de lá. Aí, me disseram assim, você teve aqui em Jaraguá? Eu falei, eu tive. Falou assim, você teve aqui numa farmácia? Eu falei, também tive. Eu falei, é o dinheiro, quer ver? Eu falei, você estava me ligando por causa de um dinheiro que eu perdi? Que a pessoa ficou questionando, né? Ele falou, você sabe que nós buscamos aqui nas câmeras? E quando o senhor desceu do carro, caiu dinheiro lá. Sério? No estacionamento? Eu falei, no estacionamento. Eu falei, mas como é que você achou meu telefone? Ele falou, nós buscamos pelo seu CPF, a hora que você pediu a nota lá, você lançou o CPF, nós achamos você. Eu falei, quem que achou esse dinheiro? Ele falou, o senhor que cuida dos carros lá, achou o dinheiro caído lá e trouxe aqui para nós. Eu falei, sério? Eu falei, ele está aí? Eu falei, ele está aqui. Eu falei, tira pelo menos 50, dá para ele, né? Abençoa a vida dele, fala que eu agradeço muito. Mas ele já estava vendo ali, querido, o cuidado de Deus. E aí foi lá para dar os 50 para ele e falou, não quero dinheiro nenhum, porque o que não é meu não toca, é dele. O que é dele eu não toco. Aquilo soou de uma maneira diferente para mim. Eu falei, ele disse isso por telefone, querido. Ele falou, ele falou que não quer teu, ninguém toca. Eu falei, então tá. O que é teu, querido, ninguém toca. O diabo não vai tocar no que é teu. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus, eu não estou falando em nenhum momento de valor. Estou falando de cuidado. Um Deus que sonda e vê o dinheiro caindo do bolso. Um Deus que sabe tudo o que se passa na sua vida. Mas não vai me encontrar, Ele te acha. Ele vai te achar. E vai achar os seus. Diga para o teu irmão, Ele vai te achar em toda e qualquer situação. E vai encontrar também a sua família. Aleluia. Ele é Deus. Eu fico pensando, querido, no cuidar de um Deus. Mas não tem tanta coisa para cuidar? Tem. Eu já estava até confortado, querido, é verdade. Alguém achou e está precisando mais. Oh, Deus me usou. Ele queria mostrar seu cuidado. Olha, querido, perder relógio, encontrar, perder isso, perder objeto. Mas perder dinheiro, ainda contadinho, e falar, está aqui, acha o telefone, porque o que é dele ninguém toca. Não tem coisa normal. Não tem coisa normal. A mulher está começando a perguntar para ele, então essa água cheia de vida aí me interessou. Como é que tira ela? Ela está lá no mais profundo? Aliás, como é? Ela perguntou para Jesus, como é que você vai tirar essa água viva que você está falando? Porque nós sempre bebemos da água do Jacó. E olha que ele é uma bênção. Os filhos deles, abençoados também. Até para o gado tinha água, mas essa água viva, como é que você tira? É lá no profundo? É no profundo, né, querido? Eu disse, ela não estava errada. Tem que entrar no mais profundo. Mas não é de uma maneira natural. E Jesus, querido, vai falar daqui a pouco da sede que realmente ela tinha. E Ele vai tocar naquilo que dentro dela não estava resolvido. Ela havia tido 5 maridos, diz a palavra de Deus. Você não encontra outro texto dizendo isso. Mas a samaritana havia se casado 5 vezes. Eu penso que essa mulher foi humilhada, eu penso que essa mulher foi rejeitada, foi abandonada por um e abandonada por outro. Eu penso que não partiu dela, querido, o desistir.
Mas o fato é que a vida foi desistindo dela. Jesus vai falar da relação que ela tem. E ali ele vai se revelar agora como um profeta para ela, porque ela diz: mas você está contando a minha vida, a pessoa que eu estou realmente não é meu marido. E os 5 que você também disse é verdade, se passaram todos esses homens pela minha vida. Mas Jesus sabia, essa mulher buscava felicidade, ela era uma mulher de Deus. O fato de não dar certo não partiu dela. É por isso que Jesus veio ao encontro: a tua causa agora é minha. Eu tenho água viva para sarar essa ferida que você está aí dentro. Jesus é maravilhoso, querido. Pensa num Deus que muda a trajetória do seu filho para encontrar a samaritana. Está tudo conspirando a teu favor. Esse encontro é sobrenatural. Amém, querido? A mulher vai conversando, Jesus vai falando do amor dele para ela, Jesus vai convencendo ela de buscar não uma água comum, mas uma água sobrenatural. E ela vai aceitar. Nesse intervalo de tempo, os discípulos estão longe, mas quando tudo aconteceu, os discípulos chegam. Olha como Deus é um Deus de detalhe, querido. Aquela reunião era sós primeiro. Primeiro é em particular, viu, querido? Primeiro ele faz dentro de você, depois ele faz ao derredor. Primeiro ele diz: ó, não chega ninguém no poço, porque agora essa coisa meio-dia é com ela, é com ele. E Jesus vai curar a vida da samaritana. A ponto dela sair, os discípulos, quando viram, ficaram maravilhados. Eles não ficaram perguntando: mas como é que você está conversando com uma mulher samaritana, com o inimigo? Como é que você faz isso, Jesus? Não, eles perceberam o ambiente de milagre. Eles vão perguntar assim para Jesus: Jesus, alguém te deu de comer? Não, eu estou bem. Aliás, a minha comida do céu não é uma comida comum. Eu estou bem. Quando eu estou falando do amor do Pai, eu estou muito bem. A mulher sai, querida, e ela vai lá para Samaria falar para os homens. Ela chega lá toda feliz e ela começa a anunciar o que o homem, o Cristo, havia dito para ela. E ela vai contar para a cidade. Ela vai dizer: olha, eu encontrei um homem que contou a minha vida e que matou a minha sede. Os homens ficaram perplexos e eles disseram: onde que ele está? E eles vão lá. E eles vão conhecer, querido, aquela fonte chamada Jesus Cristo, o Senhor. E a Bíblia diz, querido, que eles também vão tomar daquela água. E a Bíblia diz, querido, que eles também vão pedir para Jesus ficar mais. E Jesus vai ficar ali mais 2 dias. E no final do texto, querido, eles vão dizer para a mulher, testemunhando: agora já não é a tua palavra que está me convencendo, é o que eu vivi. Já não é mais ouvir falar. Eu experimentei da água. Eu penso que entre eles, os samaritanos começaram a dizer: é Jesus Cristo, e Ele é o Salvador do mundo. Ele me salvou, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha família, Ele mudou, e eu posso dizer e anunciar, porque eu experimentei. Pastor, o que tem a ver essa vida, essa água cheia de vida comigo e com você? Tem a ver, querido, que você também já experimentou. E eu penso, querido, que encontros que pareciam impossíveis é o que Jesus está marcando. Talvez eu e você, querido, dentro do formato ou do plano que nós arquitetamos para a nossa vida, é falar de Jesus para este e para aquele, mas evitando passar em Samaria. Talvez eu e você, querido, estamos dizendo sim para Ele, mas para um caminho que é cômodo, porque eu faço todos os dias, trabalhando ou profetizando. Mas o Senhor está te chamando, Filadélfia, para algo maior. Você vai precisar falar em Samaria, para aquele que você disse que nunca mais ia procurar, para aquele que talvez você disse que nunca mais iria falar desse amor. Você sabe, querido, que existem, assim como esse homem disse para mim, 53 anos, ele disse: uma coisa que me dói, Ricardo, sabe o que é? Eu estou há muito tempo sem falar com meu pai. Meu pai enganou minha mãe muito tempo. Meu pai fez isso, fez aquilo na particularidade dele. E ele resolveu ser o que eu fui um dia. Eu contei minha experiência para ele, o defensor da minha mãe. E ele passou a não falar mais com seu pai. Você sabe que é por isso, querido, que alguns filhos vão subir em Samaria. Alguns pais vão subir em Samaria. Eu estou falando da terra que você disse que nunca mais ia pisar.
falando desse lugar que você tem dito às vezes para você mesmo: eu estou vivendo uma vida bem, se eles estão atirando pedra, eles que atirem, lá eu não vou mais. Mas se a vida é plena, a cura também é. Se a vida que você quer viver é plena, a cura também é. Nós vamos ter que resolver. Estou vendo essa igreja, querido, sendo curada, e o irmão voltando a falar com o irmão. Diz amém. Filho falando com seus pais, diz amém. Pais falando com seus filhos. Pastor, tem isso no nosso meio? É claro que tem, querido. É por isso que Jesus tinha uma ordem: vá lá, no lugar onde o judeu não quer ir, você vai. Você é um judeu diferente. Diga para o teu irmão: você é alguém diferente, meu irmão. Você é alguém diferente, você é alguém diferente. Aonde que nós temos que ir? Onde Ele quer que eu vá. Às vezes, querido, é fácil dizer: eu desisto dessa pessoa, eu desisto desse homem, eu desisto dessa mulher, quando na verdade Ele está dizendo: não desista. Porque num encontro eu mudo tudo. À margem desse poço eu tenho água viva para te dar. Talvez aquela mulher tirou água há muito tempo, mas naquele meio-dia daquele dia, a água era viva. Jesus tem uma forma de fazer, meu querido. Jesus tem uma forma maravilhosa de fazer. E Ele já está fazendo. Quando Ele disse domingo passado, a manifestação para a criatura que clama, às vezes nós colocamos todas as pessoas clamando, menos essa que nós não queremos encontrar. Nós temos habilidade em separar e dizer: está na mão de Deus. O Senhor vem uma semana depois dizer: não, mas está na tua mão também. Agora eu entreguei para Deus, mas para fazer o milagre eu coloquei você junto no plano. E essa samaritana vai ser salva pelas tuas palavras. Esse samaritano vai ser salvo pelas tuas palavras. Filho, não tem como viver muito na terra sem honrar seus pais. Eu disse isso para aquele homem, porque a todo momento ele dizia: eu quero viver muito. Eu tive um avô, pastor Ricardo, que viveu 105 anos. Eu quero viver pelo menos 106. Falei: então tem a ver com o conserto com seu pai. Porque se não consertar com os pais, honrar pai e mãe, não vai viver muito, viu, querido? Longevidade tem a ver com honra. Diga para o teu irmão: longevidade tem a ver com honra. Amém, querido? Se prepara, querido, porque Ele vai fazer alguns desvios no teu caminho natural. Você vai subir para Samaria, mas Ele vai estar lá no poço com você. Eu estou profetizando: você vai fazer alguns desvios, você vai fazer um caminho, querido, que você nunca fez antes, mas Ele vai estar com você nesse poço. Amém, querido? A samaritana foi salva, vários samaritanos foram salvos, porque o texto diz: era necessário passar por Samaria. Por que ele está falando? Porque é necessário. Amém, querido? Não convém a um filho de Deus ter uma pessoa sequer no mundo, ainda que seja um, distante ou perto, que você não fale, que você não tenha amizade. Eu não estou falando, querido, de fazer parte da tua mesa novamente, porque isso é um processo na vida de ambos. Às vezes você perdoa, mas a pessoa não quer ficar perto, mas ela está liberada e você também. Mas você não pode, querido, viver uma vida onde uma pessoa está aí martelando aí dentro do teu coração e você sabe que com ela você não tem mais a fé. Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito. Diga para o teu irmão: se tiver liberdade, toca nele e diz: Deus vai te usar muito. Aleluia. Oh, aleluia.